Olá, pessoal do oitavo ano. Boa tarde. Vamos iniciar nossa aula de inglês, tá bom? Que é referente à unidade 3, lá o Toolbox, não é isso? Onde nós vamos ter o Present Simple, né? Que é um breve conteúdo de língua inglesa que nós vamos entendê-lo melhor agora, tudo bem? O que é o Simple Present? Devemos utilizar o tempo verbal Simple Present para descrever ações em geral. Precisamos ter cuidado quando pensamos sobre ações que acontecem no tempo de fala, isto é, como se elas estivessem acontecendo agora, pois as ações em progressão referem-se, na verdade, a outro tempo verbal, o present continuous, não é isso? Mas lembrando que nós vamos ver o simple present, que ele vai expressar ações em geral. E não no mesmo tempo que se fala, tá bom? Porque se for no mesmo tempo que se fala, no caso aí vai ser o present continuous. Dito isso, podemos nos concentrar no simple present, formado, pelo verbo principal no infinitivo sem a preposição to, quando falamos de algo que acontece frequentemente. Então, quando é algo corriqueiro, quando é algo frequentemente, como por exemplo na aula passada, que nós falamos sobre a rotina de vocês, não é isso? Então vocês irão agora utilizar o simple present, que é algo, corriqueiro que acontece aí, que são ações em geral, que são fatos gerais, que nós sabemos que acontecem, não é isso? Quando falamos de algo que acontece frequentemente. Olha só, ao contrário da língua portuguesa e inglês, os verbos no simple present não são flexionados em todas as pessoas, exceto na terceira pessoa do singular, he, she e it. Não é isso? Em frases afirmativas, ou seja, nas frases afirmativas, não é isso? O simple present, ou seja, o verbo, que vai estar no simple present, ela vai receber o acréscimo do s. Mais uma vez repetindo, nós temos a frase afirmativa, negativa e interrogativa. Na frase afirmativa, somente para he, she, it, o verbo vai ficar no plural. Quando for para a negativa e interrogativa, o verbo que estava no plural na afirmativa somente para he, she, it. Quando for para os demais, não precisa, não é isso? Ele irá ficar como? Não é isso? Ele irá voltar ao normal na negativa interrogativa. Ou seja, por exemplo, she loves she loves hot dog. Ela ama cachorro quente. Ela adora cachorro quente. She loves. Por quê? Porque she não é a terceira pessoa do singular. He, she, it. Quando for he, she, it, na frase afirmativa, o verbo vai ficar no plural. Então, she loves hot dog. Ela ama, adora cachorro quente. Agora, se eu quiser falar, se eu disser que ela não gosta de cachorro quente, se eu passar essa frase para a negativa interrogativa, o que é que vai acontecer? O verbo vai ficar normal. She loves hot dog. Não precisa mais, aliás, she doesn't hot dog. O verbo não irá mais ficar no plural, tá bom? She doesn't love hot dog. Na frase passada eu não tinha dito o verbo. Mas enfim, ok? Outra peculiaridade é o uso dos verbos auxiliares do e does em frases interrogativas, ou seja, e negativas. Nos tópicos a seguir explicaremos o uso desse tempo verbal abordando a sua estrutura e conjugando alguns verbos, tá bom? O simple present é empregado justamente para descrever o que as pessoas fazem no cotidiano. Além disso, podemos utilizá-lo para retratar fatos ou verdades em geral, caracterizar alguns estados emocionais ou características físicas e pessoais, narrar ou sintetizar histórias ou eventos, entre outros usos. Então, todos esses usos aí que nós vimos são utilizados no simple present, que nada mais é do que o presente na língua inglesa. No quadro seguinte, vamos explorar, mais o simple present.
Olha aqui as principais regras do Simple Present. Nesta parte do texto, observamos, né, o uso, ó. Observamos o uso, observaremos a estrutura do Simple Present em inglês, focando nas regras gramaticais. Primeiramente, destacamos que a frase é composta pelo sujeito mais verbo mais complemento. Ou seja, a frase na afirmativa para todos os sujeitos I, you, he, she, it, we, you e they, para todos os sujeitos, ela, na frase afirmativa, irá ter sujeito mais verbo mais complemento. Aliás, não só para afirmativa, mas para negativa e interrogativa, né? Só que quando vem para negativa e interrogativa, nós já sabemos que vai ter o acréscimo do not. Na interrogativa, nós já sabemos que vai inverter, não é isso? O sujeito com o auxiliar. Mas, no geral mesmo, a frase gramatical, né? Isso é o sujeito da oração mais o verbo, que no caso vai estar no presente simples, mais os complementos, né? Olha só aqui o exemplo. I dance with you. Eu danço com você. Essa frase está no presente? Está. Eu danço com você. Está no presente, não é isso? Então, o porquê o verbo no caso aqui é dance? Porque o verbo dance não está com acréscimo do S. Porque esse acréscimo do S só vai existir para he, she ou it. Se no lugar de eu, I, aqui tivesse he, she ou it, ou, por exemplo, os seus compostos, Maria, João, o carro, a moto, não é isso? Iria ter o acréscimo do S, né? Por exemplo, she dances with you. Ela dança com você. He dances with you. Ele dança com você. Vai ter o acréscimo do S. No caso, como aqui é I, né? Porque se for para I, you, we e they, o verbo fica normal, não tem acréscimo do S. É importante dizer que a ordem sintática das palavras segue uma regra diferente da nossa língua em frases interrogativas. Você verá nos tópicos a seguir. Além disso, a conjugação do verbo principal diferencia-se do português, uma vez que o verbo só se modifica na terceira pessoa do singular. Entenderam? O verbo só vai se modificar para he, she e it, porque é a terceira pessoa do singular, na forma afirmativa. Tá bom? Quando passar para a negativa interrogativa, ela não vai mais modificar, ou seja, não vai mais receber o acréscimo do S, facilitando, de certa forma, a nossa aprendizagem no que diz respeito à conjugação dos verbos. Vamos lá? A língua tem seus artifícios para marcar alguns aspectos de tempo, pessoa e lugar. Nós sabemos disso, né? Percebemos em frases afirmativas o acréscimo do S ao verbo principal, indicando-nos de que se trata da terceira pessoa do singular, he, she e it, por exemplo. Vamos ver aqui os exemplos. Alice goes to the gym. Alice vai para a academia. Alice, né, é o mesmo que she. Então, se é she, tá na afirmativa, então eu vou receber o goes, tá bom? Na segunda frase, it's a beautiful day. É um dia lindo, é um dia bonito, não é isso? Os dois exemplos apresentam dois outros aspectos importantes das frases afirmativas. As regras de ortografia para a terceira pessoa do singular são os verbos irregulares do Simple Present. Tá bom? Essa daqui é a forma afirmativa. Lembrando que na forma afirmativa nós temos o sujeito, no caso aqui Alice, depois o verbo, né? Isso no present simple. Se for para he, she ou it, vai receber S. Se não for he, she ou it, se for I, we, you e they, vai ficar normal, tá bom? Aí, porque aqui o verbo go, que termina em O, não é isso? Porque aqui é go, vai. Por que tem o E e o S? Porque verbos terminados em X, Z, O, SS, CH e SH, né? Eles irão receber o acréscimo do E e do S, tá bom? Então, prosseguindo,
na estrutura da frase afirmativa, nós temos sujeito, anotem aí no caderno, a forma da frase afirmativa sujeito, mais verbo principal, mais complementos, não é isso? Por exemplo, Alice goes to the gym. Agora, se for he, she ou it, no caso, o verbo aí vai para o plural. Se não for he, she ou it, vai ficar normal. Alice, por exemplo, I go to the gym. Eu vou para o ginásio. Ok? Entendido? Aqui nós temos a estrutura, né? Verb to be in present simple, não é isso? I am, he, she, it is, you, we, are, they. Ah, pessoal, estava esquecendo de uma coisa. Nós também podemos utilizar o verbo to be, né? Quando for aqui, no it. Vejam que o it nós temos o verbo to be, It's a beautiful day, tá bom? Mas isso não é nada de relevante em relação às outras coisas. Na forma negativa, não é isso? Vamos lá. Na forma negativa do simple present, é necessário o uso do auxiliar do. Ou seja, do ou does, não é isso? Por que é necessário o uso do auxiliar does? Porque, pessoal, o do e o does, né, ele irá indicar que a frase está no simple present. Porque quando passa para a negativa, a gente não precisa mais colocar o S, não é isso? Então, a partir desse momento, quando nós utilizamos o do e o does na negativa e na interrogativa, aí automaticamente nós já sabemos que a frase já fica no presente simples, tá bom? Então, o uso do auxiliar do e does é necessário para indicar que a frase está no presente simples. Agora, lembrando aqui, do eu vou utilizar para I, we, you e they. E does eu vou utilizar para he, she, it, tá bom? Não esqueçam. Enquanto o verbo auxiliar, isto é, quando ele ocupa uma posição na frase com o objetivo de sinalizar que a frase é negativa, o verbo auxiliar do does não tem sentido semântico, mas se ele ocupa a posição de verbo principal na frase, o seu sentido semântico é de fazer, né? Vejamos aqui o exemplo. I don't ou do not speak Italian. Essa frase aqui já está o quê? Na negativa. Por quê? Porque eu acrescentei o do mais o not. Então, na frase negativa, eu vou acrescentar o do e depois o not. E eu posso abreviá-los falando I don't. Ok? You don't. We don't. Speak Italian. E no caso, o verbo principal aqui é qual? Speak, falar. E depois os complementos, Italian. Então, vejam aqui este exemplo, né? O segundo, I do my Italian homework. Eu fiz o meu dever de casa italiano, né? Meu dever de casa da aula de italiana. Neste caso, aqui, nós vamos ter o quê? Aqui vai estar na afirmativa, por quê? Porque eu não estou utilizando o not. No caso que eu não estou utilizando o not, o verbo, né, do, ocupa a posição do verbo principal. Então, quando o verbo do ocupa a posição do verbo principal, ele possui o sentido de fazer, né? Por isso que neste sentido aqui, nós não vamos utilizá-lo como auxiliar. Mas isso também é algo não muito relevante em relação aos demais. É isso? Agora, logo aqui abaixo, como apontamos sobre os aspectos ortográficos para a terceira pessoa do singular, o auxiliar do também deve seguir as mesmas regras. Logo, devemos dizer she doesn't. Então, veja. Para he, she ou it, nós vamos utilizar doesn't na negativa e does na interrogativa, como nós vamos ver logo após. Então, olha aqui. She doesn't ou does not have lunch at home, né? Ela não almoça em casa. Então, neste caso aqui, doesn't, nós vamos utilizar para negativa, independentemente
se for Maria, se for João, for o que for, né? No caso, somente para he, she ou it. Terceira pessoa do singular, nós vamos utilizar doesn't. Ok? E negativa para I, we, you e they, nós vamos utilizar don't. Ok? Forma interrogativa. Aqui é bem básico, pessoal. Para fazer a forma interrogativa, devemos utilizar o verbo auxiliar do e does. Nós sabemos que o do e o does é para deixar o verbo no... Aliás, para deixar o verbo também e a frase no presente simples. Então, o do eu vou utilizar para I, we, you e they. E does eu vou utilizar somente para he, she ou it. Então, do mesmo jeito segue a frase, né? Nós temos o sujeito, nós temos o verbo principal, nós temos os complementos, somente que nós vamos utilizar a inversão. Ou seja, quando for I, he, she ou it, nós vamos inverter o do com esses sujeitos. Quando for he, she ou it, nós vamos já utilizar o does e não o do. Entenderam? Então, nós vamos utilizar o does, inverter o does e utilizar he, she ou it. Vejamos os exemplos. Do you go out with your friends? Ó, essa questão aqui, ó. Do you go out with your friends? Você sai com seus amigos, né? Neste caso aqui, o que foi que eu fiz? Eu estou utilizando o you, estou utilizando o you. Então, se eu estou utilizando o you, neste caso, eu vou utilizar o do. Né? E se aqui fosse she, eu estaria utilizando o does e não o do, tá bom? E no caso vai inverter, ó. Gente, eu irei inverter o sujeito com o do, ok? Já aqui nesta outra, ó, nós temos does he study aqui, ó. Does he study English at school? Não é isso? Ele estuda inglês na escola. Por quê? Does. Porque aqui eu vou estar utilizando o he. Se eu estou utilizando o he, eu vou inverter o does com o he, né? Para ficar na interrogativa. O verbo auxiliar é does. O verbo principal da frase é study, ok? E só pra gente memorizar aqui, ó, uma breve atividade, o exemplo. Annie loves the Jane Austen work. Vejamos aqui, letra A, Caio. Eu vou utilizar esses verbos que estão entre parênteses nessas linhas. Caio, por exemplo. Não é isso? É o mesmo que he. Se é o mesmo que he, eu vou utilizar go, mais o quê? Mais o ES. Então, Caio goes to the college tonight. My parents é plural ou singular, né? É meus pais, então é plural. Se for plural, aqui o verbo vai continuar do mesmo jeito. My parents have Italian and French classes on Thursdays every week. Não é isso? Lois. Lois é o mesmo que he. Então, se for he, work, eu vou acrescentar o work aqui, ó. Lois work at the bread office. Mas no caso vai estar faltando uma coisa. O quê? O que é que estará faltando? Aqui não é Lois, né? Não é ele. Se for she, se for he, desculpa, se for he, voltou aqui. Se for he, não é isso? Nós vamos utilizar o acréscimo do S. Novamente, é porque termina ali. Nós vamos acrescentar o S se for he, né? Mas se não for, se for uma terceira pessoa do plural, uma terceira pessoa aí que não seja do singular, mas do plural, nós vamos utilizar o verbo normal. Se no lugar de Lois fosse nós, we, ficaria work normal. Mas como é Lois, he, nós vamos utilizar works. I, bread, aqui fica normal, né? Porque nós temos o I. I eat bread with nuts. E the plan arrive. O plano é o mesmo que it, né? Então, no caso, the plane arrives, o avião, aliás, o plano não, o avião, né? Chega às 8 horas na cidade. Então, arrive at 8 in the city. Ok? Então, é isso, pessoal, a aula de hoje. Espero que vocês aproveitem. Ok? Bye.